A realidade é um espelho com delay. Entender isso é fundamental para alcançar resultados extraordinários. No meu perfil, você já deve ter ouvido falar que a realidade é um espelho com delay. E muitas pessoas me perguntam, mas que espelho? Você está falando de aparência? Você está falando de confiança? E que delay? Você está falando de internet? Você está falando do quê? Porque realidade é um espelho com delay. Fica difícil de entender, né? Então vamos aos passos. Esse conceito é do livro Reality Transurfing, do Vadim Zeland, que ele conta ele explica o modelo de realidade reality transurfing, de como alcançar resultados de forma desapegada e mais simples. Não é fácil, mas mais simples do que a gente vê, né? Que a gente vê muito quando vai ler um livro de autoajuda, né? Esse livro de autoajuda, mais assim de esoterismo, que eles dizem, você tem que mudar a si mesmo para alcançar resultados. E de fato, você tem que mudar a si mesmo, mas não sua expressão autêntica, mas mudar o que os outros e a sociedade programam em você. Porque você tem sua expressão autêntica, né? Você tem seu self, mas muito do que você acredita, do que você se comporta e do que você acredita ser verdade foi programado pelos outros. Vai lembrar que dos 0 a 7 anos a pessoa que é uma criança opera em estado teta, que a mente está num estado de hipnose natural. Então, programas e símbolos são mais fáceis para instalar no software dessa pessoa. O software seria a própria mente e a mente subconsciente de forma mais precisa. E como sabemos que fica na mente subconsciente é muito mais forte do que na mente consciente. A mente consciente seria os pensamentos do cotidiano e tudo mais. O subconsciente seria os pensamentos repetitivos, padrões repetitivos, seria suas livres associações. Por exemplo, você associa dinheiro com o quê? Com liberdade? Ou associa dinheiro com esforço? Você acredita que expressão, comunicação é algo que vai fazer as pessoas se aproximarem de você ou se afastar de você? Essas associações e simbolismos, o poder dos símbolos é muito importante para a mente subconsciente, porque a mente subconsciente opera em símbolos. Outra hora eu posso falar que o universo ele não é caos, não é somente caos. Ele opera em ritmo, opera em geometria e opera em padrões. Se você ficou curioso nessa última frase que eu falei, leia o livro O Cabalho dos Três Iniciáticos, que também é atrelado ao Hermes Trismegisto. Voltando ao assunto, realidade é um espelho com delay. Por quê? Porque, segundo muitos pensadores, nessa linha de pensamento ocultista ou esotérica, a realidade é uma projeção holográfica, ou seja, um reflexo da nossa própria mente. Tem duas explicações, né? Ou duas abordagens que eu gosto de fazer. Que de fato a realidade é uma projeção e tudo isso é uma simulação, como a gente vê no filme Matrix, né? Que a mente projeta e cria essa realidade em tempo real, né? Como se fosse um sonho lúcido. Só que aqui a densidade é maior, ou seja, no sonho você tem intenção, por exemplo, quero voar, e você voa. E aqui na realidade você não voa, né? Mas você pode ter a intenção de, por exemplo, eu quero criar um negócio que faça eu ter liberdade no meu lifestyle. E você vai ter, se você continuar agindo, visualizando, e daqui é que o tempo é ruim de cronometrar, porque o tempo ele pode ser alterado. O que você consegue fazer em 6 meses, talvez demore 2 anos. O que você demoraria 5 anos, você consegue em um ano. Então o tempo é uma métrica não tão boa, mas você entende que há um delay, um vácuo, né? Um contraste entre a realidade atual e a realidade desejada. Enfim, então a realidade é uma projeção holográfica da nossa mente, mas uma abordagem mais estética, que eu acho que é bem necessária, porque todo mundo do nicho do despertar espiritual não diria mente aberta, eles te dizem mente aberta, mas não são. Eles são gratiluz, eles só falam de gratidão e não falam que o lado sombrio te impulsiona para o sucesso. E em vez de eles falarem sobre incorporar sombras, eles falam de incorporar sombras para você jogar os seus defeitos fora e sua sombra fora, dissolve seu ego. E sim, existem certos níveis de verdades, mas a gente vê que eles estão faltando na verdade em sua totalidade. E o que eu estou falando é que você tem que ser bem cético para analisar as coisas da vida. Eu, nesse nicho que é desenvolvimento pessoal, despertar espiritual e espiritualidade, você imaginaria um criador de conteúdo muito idealista. E de fato, eu me acredito como um sujeito idealista, mas temos que ser muito céticos. Como a mente funciona? Por causa dos padrões, por causa do subconsciente, o efeito placebo, o inconsciente coletivo, isso explica muito as abordagens e eventos da religião, eventos paranormais. E
entender isso é fundamental. A minha segunda abordagem mais cética é que a mente é um filtro. E isso é fato, isso é comprovado cientificamente. O que você acredita, ou seja, suas crenças, suas superstições também, seu túnel de realidade, com o conceito do livro Ascensão de Prometheus, do Robert Anton Wilson, também está incluso, que é o seu viés de confirmação, filtra a realidade. Duas pessoas ou uma multidão pode ver um evento, mas se entrevistar elas individualmente, elas terão relatos, narrativas diferentes. Então, a realidade é uma projeção holográfica no ponto de vista que filtramos a realidade, as oportunidades, circunstâncias que desejamos, e como a gente sabe, tudo que a gente foca expande. Se você foca no positivo, encontrará mais coisas positivas. Se focar no negativo, encontrará mais coisas negativas. Voltando, a realidade é um espelho com delay, porque você pode pensar, mas no momento eu estou focando no positivo. Por que minha vida eu continuo vendo coisas negativas? Primeiro, as coisas negativas não vão desaparecer, mas você vai dar foco às coisas positivas, ser grato pela sua vida, pela saúde, pelas experiências que você pode estar sendo um ser humano, né? Você é um Deus vivendo uma experiência carnal, né? Como dizem muito desse nicho. E o que eu quero dizer é que, por exemplo, você está triste agora mesmo tendo pensamentos positivos. E por que eu não estou tendo a vida ideal agora? Porque você agora está sendo um reflexo da sua intenção de 5 anos atrás, de 2 anos atrás. E se a gente for ver, faz muito sentido. Porque, por exemplo, se você está triste hoje, é provável que há 5 anos atrás você estava de alguma forma buscando cada vez mais se sentir triste. Seja ouvindo músicas, focando nas coisas negativas, sendo aprisionado por pêndulos. E os pêndulos são desde notícias, desde fofocas, desde notícias ruins que tentam suprimir a nossa expressão autêntica, nossa expressão de vida, de felicidade, nossa pulsão de vida. E se você parar para pensar e você realizar que a vida de hoje que você está tendo é reflexo da intenção que você tinha 5 anos atrás, a vida que você vai ter 5 anos, daqui a 5 anos, vai ser reflexo das intenções que você tem hoje. Então a realidade é um espelho com delay. Tem essa demora entre a realidade atual e a realidade desejadas. O tempo não é uma boa métrica, mas dependendo das circunstâncias. Não vou dizer um tempo, porque como eu estou numa posição de autoridade, como o nosso ouvinte, você que está do outro lado assistindo, você vai ouvir e de forma subconsciente você vai acreditar que aquilo é verdade. O livro Reality Transfer fala bastante disso, que essas práticas espirituais, como de ver o futuro, né? Tem até um capítulo no livro 78 Dias de Reality Transurfing que fala sobre preguiça espirituais. Preguiça espiritual. Em vez da pessoa criar o próprio destino e viver a própria vida, ela busca apoio e muleta em práticas espirituais. Que, por exemplo, eu tenho grande admiração tanto pelo tarô e pela clarividência. Só que o que o autor diz? Estou falando que o autor diz. Minhas crenças são um tanto quanto complexas para serem demonstradas aqui. Ele diz... Eu vou pegar um pouco, ele diz que acrescentar com o que eu digo, né? Que a pessoa vê, por exemplo, uma profecia do que vai acontecer no futuro, de forma subconsciente ela segue aquela profecia. Então se a profecia diz algo bom ou ruim, ela segue. E como a gente sabe, crenças são profecias autorrealizáveis. Segundamente, se a pessoa, por exemplo, um vidente, vê o futuro da pessoa, não necessariamente vê o futuro da pessoa, mas vê o futuro da pessoa em uma linha de realidade. Pode ser essa realidade aqui presente ou pode ser uma realidade paralela. Então é muito difícil a gente se prender para esse negócio de ver o futuro. Mas você pode criar o seu próprio futuro. Você pode criar o seu próprio destino. A realidade é um espelho com delay. Mas para reduzir esse delay, tem algumas práticas, que é você agir no plano físico, você visualizar, que se chama slides, ou seja, você vê todos os dias, quando acorda e quando você vai dormir, porque o seu cérebro está operando no estado teta, você visualiza a sua vida ideal, mas não de forma em terceira pessoa, a Ferrari em terceira pessoa, você fazendo as coisas como se fosse um avatar. Visualize você fazendo aquelas coisas em primeira pessoa, isso é muito importante. Agir de forma constante, intensa. Visualizar, ouvir músicas também. Músicas, palavras, são tudo feitiço, de forma direta. As músicas são vibrações, as suas palavras são vibrações, e em outras palavras, vibração é feitiço. Se você tem uma vibração alta, você vai se tornar uma pessoa elevada, por assim dizer. E uma vibração baixa vai suprimir aspectos da sua personalidade e vai tornar cada vez mais triste, recuado. Então é isso. A realidade é um espelho com delay, você pode reduzir agindo, visualizando, entrando naquela vibração a partir de músicas, a partir de visualização, a partir de criar sua vida ideal, sendo corajoso e tomando riscos. Espero que você tenha entendido. Até a próxima.